O refugiado não é um migrante. A ONU o reconhece como um perseguido em seu país de origem. De acordo com uma convenção de 1967, ele tem o direito à saúde e ao trabalho, e seus filhos o direito à educação. Nos últimos 4 anos, os refugiados no Brasil praticamente dobraram. Eram 4.218 em 2011 e chegaram a 8.400 em 2015. São 81 nacionalidades diferentes. Os mais numerosos são os venezuelanos, seguidos pelos sírios, angolanos, colombianos, congoleses e libaneses. Mais de 12 mil pedidos de refúgio aguardam julgamento. O Brasil é signatário dos principais tratados internacionais sobre o assunto. Ainda assim, é o caso de se perguntar quais as dificuldades que os refugiados possuem diante do acesso à educação em São Paulo. A grande dificuldade que tem quando o imigrante chega aqui é a língua. Se ele vem de um país que fala dialetos muito diferentes, ele tem dificuldade do relacionamento, né? E também, motivado pela dificuldade com a língua, como levantado por diversos dos entrevistados, os problemas com a documentação e o acesso às políticas públicas aparecem. Com isso, o refugiado tem dificuldade em tomar conhecimento dos órgãos competentes de proteção e inclusão, fazendo com que surja também uma demora maior na inclusão da criança nas escolas e, por consequência, na inserção dos adultos no mercado de trabalho, pois enquanto seus filhos não estiverem nas escolas, eles não irão conseguir emprego. Quando a gente inclui uma criança, a gente está falando na inclusão da família também, porque a família precisa ir à escola. Um dos menininhos, esse menininho sírio que eu falei, quando a gente foi fazer a pesquisa, foi ele que foi o intérprete lá e falando com a mãe só falava árabe. Se as mães não conseguem vaga nas escolas, né, com as crianças na escola, elas não podem trabalhar. Então... Na entrada, já dá para perceber que não se trata de uma escola qualquer. Português, espanhol, árabe e inglês. 4 línguas muito faladas aqui. Olha que não estamos falando de uma escola de idioma. Esta é uma escola municipal que recebe alunos de todas as partes do mundo, que tem como objetivo ensiná-los a nossa língua e cultura e principalmente incluí-los na sociedade. Já vem fazendo um trabalho já há mais de 10 anos nessa questão de receber imigrantes. Então aqui ele já tem uma cultura de que a gente receba bem essas crianças de outros países. Então assim, eles acolhem muito bem sempre quando vem crianças fora, seja imigrantes ou não. E a gente sempre faz um trabalho, principalmente as educadoras, de que trazer um pouquinho da cultura deles. Então assim, a gente apresenta um pouco da nossa e eles apresentam a deles. Ajudar na adaptação é um desafio para os professores. O material didático continua o mesmo e as provas de avaliação, as quais submetem tanto os brasileiros quanto os estrangeiros, cobram o mesmo grau de conhecimento para ambos. No entanto, a nota de ensino das escolas acaba sendo prejudicada. Um outro desafio grande são as provas oficiais. Então, as escolas têm provas, Prova Brasil, Saresp, provas que são oficiais ou da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo ou brasileiras para avaliação, e as escolas são avaliadas a partir do desempenho dos alunos. Só que essas escolas que têm muitos alunos imigrantes ou estrangeiros ou refugiados ou imigrantes, elas têm uma dificuldade grande, porque a nota dessa escola acaba descendo, abaixando, porque as crianças todas são obrigadas a fazer a mesma prova, que é uma coisa esquisita no mínimo, né? Então a política pública não contempla de verdade que essas crianças estão presentes lá, né? Em geral, em 2 meses, os alunos novos já conseguem se comunicar. Os jovens aprendem muito rápido e é super interessante vermos como as crianças se relacionam. Acontece uma mistura de culturas que trazem consigo as crenças, valores e tradições de cada uma. Elas então aprendem a cultura de diversos países e o idioma também. As crianças são muito receptivas, ajudam umas às outras. No primeiro mês ele já estava conseguindo interagir porque ele mostrava as partes do corpo, mostrava as coisas, falava em árabe e as crianças falavam em português, então ele acabou ensinando árabe e aprendendo português. O Brasil virou uma porta de entrada para quem busca uma vida nova ou quer fugir de conflitos no país de origem. É crescente a demanda de estrangeiros atravessando a fronteira em busca de trabalho. Um dos principais lugares aqui em São Paulo responsável pela inclusão dos imigrantes é a Igreja Nossa Senhora da Paz, localizada no Glicério, a qual visitamos e conhecemos um pouco mais sobre o seu trabalho. A igreja fornece aos imigrantes tudo o que eles precisam:
o auxílio na elaboração dos documentos necessários, a moradia temporária, busca pelo emprego. A Missão Paz ela traz empresas para fazerem processos seletivos com os refugiados e ainda ajuda na inserção das crianças nas escolas, na formulação de currículos para os adultos e os ensinam a se portarem nas entrevistas de trabalho. Atualmente, os principais órgãos responsáveis pelos refugiados no Brasil são a Acnur e a CONARE. A Acnur é uma agência da ONU para refugiados e possui como seu princípio norteador o da não discriminação, que está no centro da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que proclama que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Ela trabalha para assegurar que qualquer pessoa, em caso de necessidade, possa exercer o direito de buscar e receber refúgio em outro país e, caso deseje, regressar ao seu país de origem. A CONARE é o organismo público responsável por receber as solicitações de refúgio e determinar se os solicitantes reúnem as condições necessárias para serem reconhecidos como refugiados. E é responsável também por coordenar e promover políticas e ações públicas em prol dos refugiados. Trabalhando em parceria com a Acnur, é responsável pela aprovação dos programas e orçamentos anuais desta. A solicitação do refúgio é importante para que o solicitante adquira uma proteção internacional efetiva e cooperativa diante dos motivos que o fizeram sair de seu país. Com isso, ele terá acesso às máximas proteções de seus direitos humanos, norteados pelo princípio da dignidade da pessoa humana. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo emitiu em 2018 2 manuais aos imigrantes. Define de início que o termo imigrante abrange tanto os em situação de refúgio, solicitantes de refúgio, residentes fronteiriços e apátridas. O primeiro manual refere-se à busca de um acolhimento humanizado voltado aos gestores da educação, aos professores. Neste, existem diversos modos dos quais os gestores deverão se apropriar para que alcancem uma educação para com os imigrantes inclusiva e diversificada, respeitando os costumes e valores já presentes em cada um deles. O segundo manual fundamenta a importância da educação como política pública para o governo, visto que tal direito social está presente no artigo 6º da Constituição Federal, no artigo 205 e no artigo 206. É absoluto direito de todos e é dever do Estado e da família proporcionar-lhe. E ainda possui como um dos princípios a igualdade de condições para o acesso à educação. Neste manual está presente o passo a passo para o imigrante realizar seu cadastro na rede pública de ensino, desde os documentos necessários a seus locais de ingresso. Sempre um desafio enorme para os professores, com classes com muitas crianças, com condições de trabalho muito difíceis, né? A gente está vivendo um momento na educação muito precário, muito difícil, com muito pouco investimento, recebendo as crianças venezuelanas, então tendo que fazer acontecer a educação dessas crianças, porque elas têm direito à escola, mas sem muito recurso, tanto federal como estadual, né? E a gente está lutando por isso. Eu acho que essa tem que ser a luta, para que seja uma inclusão de qualidade, de verdade, onde as crianças tenham o direito de aprender, já que agora elas são vistas, né, como brasileiras. Elas estão aqui, provavelmente não voltam, muitas delas não vão voltar para os seus países. É importante ressaltarmos que, de acordo com a Lei 13.445 de 2017, a Lei de Imigração, em seu artigo 3º, inciso 11, garante que a educação será garantida de maneira igualitária e livre a todos os imigrantes. Em seu artigo 4º, inciso 10, fundamenta que qualquer tipo de discriminação em relação à nacionalidade ou condição migratória que cause um entrave no acesso à educação é vedada. No Estatuto da Criança e do Adolescente, seguimos em prol dos princípios da prioridade absoluta, da proteção integral e da solidariedade, dos quais garantimos o dever da sociedade e do Estado à proteção das crianças, garantindo a todas uma educação igualitária. E ainda, nessa mesma carta, em seu artigo 5º, que garante que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência. E em âmbito internacional, o Brasil, sendo signatário do Pacto de San José da Costa Rica, possui como dever a cooperação internacional a fim do alcance ao desenvolvimento progressivo sobre todos os Estados-partes, o qual será advindo do acesso à educação, ciência e cultura, como consta no artigo 26 desse documento. A Convenção de Genebra de 1951, da qual o Brasil é signatário,
em seu artigo 22, garante o direito à educação sem discriminação para todas as crianças. E a Declaração de Cartagena, que busca fortalecer os programas de proteção e assistência aos refugiados, sobretudo nos aspectos de saúde, educação, trabalho e segurança. Diante de todo o nosso trabalho de campo e pesquisa, vimos que políticas públicas estão sendo feitas para que as crianças acessem a rede de ensino público, porém há um déficit em uma das principais vertentes, a permanência e a inclusão de suas diversidades nesse meio.